Fala crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula de matemática, continuando o nosso conteúdo de números decimais. Na semana passada, falamos sobre as operações com números decimais, certo? E hoje vamos continuar falando dessas operações. Só que na outra aula a gente trabalhou a adição e subtração juntamente com a multiplicação, certo? E aí para não ficar muito complexo, né, a aula, ou não demorar demais aquela aula, a gente preferiu dividir um pouquinho para outra aula essa questão aqui da operação divisão, que é o que a gente vai falar basicamente na aula de hoje. Tudo bem? Então bora lá. A divisão ela vai ter aqui dois modelos, né, dois tipos. Primeiro, uma divisão por um número natural diferente de zero. Então você vai ter um número, esse número pode ser decimal ou não, dividido por um outro número, o outro número é natural, tá bom? Então, inicialmente, a gente vai ver que é a divisão de um número natural por outro número natural. Só que vocês vão perceber que o quociente aqui não vai ser um número natural, vai ser um número decimal, ou seja, vai dar um número com vírgula, tá bom? Por quê? Porque você não vai ter aqui nessa resposta de 6 dividido por 5 um valor exato, tá certo? Então, a gente vai precisar continuar um pouquinho mais a questão, além do que a gente já imaginava, né? Além do que a gente já tinha aprendido. Então, bora lá. Observe a situação a seguir. Henrique comprou 6 metros de barbante e precisava dividi-lo em 5 partes. 6 metros em 5 pedaços de mesma medida. Qual deve ser o comprimento de cada pedaço? Então, a gente vai pegar os 6 metros de barbante, né, e tentar fazer essa divisão por 5. Naturalmente, quando a gente trabalhou ali o conjunto dos números naturais, a divisão entre números naturais, a gente fazia o quê? 6 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 5 dá 5. Faz a subtração aqui, 6 menos 5, você vai ter aqui o que a gente chama de resto e deixa resto 1. Naquela ocasião, a gente parava por aqui. Né? Por quê? Porque até então a gente não tinha conhecimento ainda dos números decimais, os números com vírgula. Como a gente acabou de aprender os números decimais, a gente não precisa parar aqui. A gente pode continuar um pouquinho mais esse cálculo, certo? Então, bora lá. O que a gente vai fazer então? A gente sabe que se restou 1, né, esse 1 eu posso ainda continuar dividindo, que é justamente o que está falando aqui. Como sobrou 1 metro de barbante, Henrique vai dividi-lo igualmente em 5 partes. Então, a gente consegue dividir esse 1 metro de barbante em 5 partes iguais ainda, certo? Então, o que eu faço? Observa só. Perceba que eu não tenho mais nenhum número para descer aqui, que normalmente a gente faria, né, numa operação de números naturais. Por exemplo, se tivesse um 2 aqui, por exemplo, eu ia descer esse 2 aqui, né? Mas como eu não tenho nada, eu vou pedir um zero para eu continuar essa conta, certo? Esse zero que eu estou pedindo aqui, certo? É um novo número que não estava ali em cima, certo? E aí, na primeira vez que eu peço esse número, né, que ele não existe, eu estou pedindo pela primeira vez aqui, essa primeira vez eu preciso colocar essa vírgula aqui, certo? Ah, professor, por que você está falando só a primeira vez? Porque você não vai precisar colocar duas vírgulas em um número, né? Você só coloca uma, o número só aparece com uma vírgula só, tá bom? Então, por isso que eu estou falando na primeira vez, ok? Outras ocasiões, né, a gente vai encontrar outras ocasiões aí, em que a gente vai precisar acrescentar um zero, mas a gente fala mais um pouquinho sobre isso aqui na frente, tá bom? Bora lá. Então, acrescentei a vírgula, pedi o zero, acrescentei a vírgula. Então, bora lá. Agora eu tenho aqui esse novo número aqui, que é o 10 dividido por 5. E 10 dividido por 5 a gente consegue fazer. É o 2. 2 vezes 5 dá 10. 10 menos 10, nada. Então, você acabou de chegar aqui, né, no resto zero. Então, você não consegue fazer mais nada aqui. Ou seja, quando você divide o 6 pelo 5, a tua resposta é exatamente 1,2. Certo? Então, analisando a divisão que Henrique fez, é possível concluir que cada pedaço de barbante terá 1 metro e 2 décimos do metro, ou seja, 1 metro e 20 centímetros, né? Ou 1,2 metros, como a gente está acostumado a falar. Tá certo? Então, esse é o primeiro passo a se fazer uma divisão, para se fazer uma divisão, tá bom? Você vai ter, nesse caso que a gente está mostrando aqui, um número natural dividido por outro número natural, mas essa divisão ela não é exata dentro dos números naturais, tá bom? Continuando então, agora você percebe que a gente vai ter ainda a divisão por um número natural, né? Só que você vai ter aqui agora 32,2, que é um número inteiro. Como a gente vai dividir então um número que é inteiro por um número que é natural? E aí a gente vai ver como foi o procedimento que o livro adotou aqui. Observa só. 32,2 dividido por 4. O que eu vou pegar? O 3 eu não consigo dividir por 4, certo? Então eu peço outro. Eu vou pegar o quê? O 32.
32 dividido por 4 dá 8. 8 vezes 4 dá 32, resto 0. Só que eu tenho ainda ó, esse número aqui para dividir, certo? Agora vocês vão perceber o seguinte, esse 32 já foi dividido, logo depois do 32 tem uma vírgula, certo? Ou seja, essa parte aqui, ó, esse 32 é o quê? É a parte inteira. E você chegou aqui no resultado também que é inteiro. E aí agora você vai calcular a parte decimal. E aí quando você calcular a parte decimal, você vai ter que acrescentar a vírgula. E aí eu vou descer o 2, ó, como a gente já está acostumado a fazer na divisão, desço o 2. Só que aqui você vai perceber, ó, o 2 dividido por 4 não dá, mas você vai fazer esse cálculo. Por quê? Como assim, professor? 0,2 ou 2 dividido por 4 vai dar quanto? Aqui, ó, vai dar 0. Né? Ah, professor, pode colocar isso? Pode. Perceba o seguinte, se você colocasse 1, você teria o quê? 1 vezes 4 dá 4. Aí você teria que fazer aqui, ó, 0,2 menos 0,4. Não tem muita lógica. Então, se você não pode fazer com 1 porque vai dar maior, então você faz com 0. Então, você coloca 0, que foi o que o livro fez aqui, ó, 0. Aí você vai ao mesmo procedimento, ó, 0 vezes 4 dá 0. Ou seja, vai continuar aqui, ó, com isso aqui, ó, com 0,2. Aí, chegando aqui, continuando com 0,2, o que você vai fazer? Ó? Não tem mais nenhum número para você descer. A gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez na etapa anterior, no slide anterior. Eu vou pedir um 0, certo? Eu vou solicitar esse 0 aqui, mas eu não vou colocar outra vírgula. Ah, professor, por que não vai colocar outra vírgula? Por quê? Porque você já tem uma vírgula no número. Você já havia colocado na hora que você dividiu a parte inteira. Ok? E é isso que a gente vai fazer agora. Ó. Pediu 0, aí ficou o quê? Ficou 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 4 dá 20, então você tem um resto 0. Ou seja, chegamos na resposta dessa questão aqui, 32,2 dividido por 4 dá o quê? Dá 8,05, certo? Muito cuidado que isso aqui é diferente de 8,5, tá bom? É 8,05, ok? E aí eu falei para vocês que a divisão ela tinha duas partes, né? Que primeiro foi o que a gente mostrou da divisão por um número natural, e agora você tem a divisão por um número decimal. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem um número decimal dividido por outro número decimal, e a gente vai ver qual o procedimento. Observa só o que a gente vai fazer. A regra é a seguinte, quando você estiver dividindo um número decimal por outro número decimal, você vai tentar igualar a quantidade de casas decimais após a vírgula, à direita da vírgula. Olha só, quantas casas você tem à direita da vírgula aqui? 1, 2, ok? E aqui? Aqui você só tem uma. Então, você vai precisar incluir algum outro número aqui, né, para igualar essa quantidade de casas decimais. E o número que a gente vai colocar para não prejudicar nada, qual é? É o 0. Então, você tem o quê? Duas casas decimais aqui, e você acaba de colocar duas casas decimais também aqui no outro número. E aí, você equilibrou. Depois que você fez isso, ó, você pode simplesmente excluir a vírgula, apagar a vírgula, como o livro está fazendo aqui, ó. Certo? Então, qual é a divisão, então? 923, excluindo a vírgula, 923 dividido por 130. E pronto, esqueceu a vírgula. Agora você já sabe fazer esse cálculo aqui, porque é um procedimento de números naturais. Né? Então, bora lá. 923 dividido por 130 vai dar 7. 7 vezes 130 dá 910. 923 menos 910 vai me dar aqui um resto de 13. Certo? Não tenho mais nenhum número para descer. Lembra que a gente falou lá no começo? Ó, não tenho nenhum número para descer. O que eu faço? Eu peço um 0, ok? E coloco uma vírgula. Está aqui. Então, pedi um 0, coloquei uma vírgula. Eu vou ter agora 130 dividido por 130. Vai dar o quê? Vai dar 1, né? 1 vezes 130 dá 130, então você vai ter o resto 0. Ou seja, a vírgula ela aparece de forma automática aqui no resultado desse cálculo aqui. Tudo bem? Então, não tem dificuldade, é bem tranquilo. Perceba que no outro slide aqui, ó, no slide anterior, você conseguiria fazer dessa forma também. Como assim, professor? Observa só, 32,2 dividido por 4. Certo? O que você tem? Você tem um número com uma casa à direita da vírgula. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar também essa casa à direita da vírgula aqui. E aí você pode apagar ó, a vírgula aqui com a vírgula aqui. E aí você vai ter o quê? 322 dividido por 40. E você fazendo esse cálculo aqui, a gente vai chegar no mesmo resultado final. Tudo bem?
Ok, então aprendemos a fazer também a divisão de um número decimal por outro decimal. Não tem dificuldade nenhuma, fica até melhor porque a gente consegue eliminar a vírgula e você pode utilizar, como a gente acabou de mostrar, esse mesmo procedimento também quando a gente estiver trabalhando com um decimal por um natural, certo? Basta você equilibrar a quantidade de casas que você tem ali e depois excluir a vírgula, que você consegue fazer o cálculo naturalmente. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho de quociente aproximado. Algumas divisões, elas não serão exatas, a gente sabe disso, certo? Então você vai ficar fazendo cálculo, fazendo cálculo, fazendo cálculo e vai perceber que você não vai chegar a lugar algum. Por quê? Porque ela não vai parar, aquele cálculo não vai parar. Então a gente vai precisar fazer o quê? Trabalhar com o que a gente chama de quociente aproximado, ou seja, a gente vai aproximar um valor para aquela divisão. Vamos entender essa questãozinha aqui, ó. Joel queria dividir 23 peças de queijo, todas de mesmo tamanho, entre 17 parentes. Veja como ele efetuou a operação. Então, naturalmente, a gente vai fazer 23 dividido por 17, vai dar 1. Né? 1 vezes 17 dá 17, 23 menos 17 deixa aqui um resto de 6. A gente vai parar aqui? Não, porque agora a gente já conhece a operação de números decimais. Tá bom? Então, a gente vai solicitar um zero, como eu já havia mostrado a vocês anteriormente. Né? Então, a gente vai colocar aqui um zero, ó, e vai colocar uma vírgula. Sempre que a gente pedir o zero na primeira vez, a gente vai colocar uma vírgula aqui, certo? Aí Joel pensou, distribuo uma peça de queijo para cada parente e sobram 6 peças. Então, eu vou continuar dividindo essa barra de queijo ali. Como é que ele fez, então? Como eu falei para vocês, ó, acrescentou o zero, acrescentou a vírgula. E aí ficou o quê? 60 dividido por 17. 3 vezes 17 dá 51. 60 menos 51 deixa um resto 9. Acabou aqui? Ainda não. Você consegue dividir aqui, certo? Aí você sobrou 9, então a gente já conhece números decimais, então a gente vai continuar dividindo. O que é que eu faço? Peço um zero e esse segundo zero eu não vou colocar outra vírgula aqui, né? Porque não tem sentido você ficar colocando vírgula toda hora no número, só coloca uma, tá certo? Então, agora eu faço 90 dividido por 17. 90 dividido por 17 dá 5. 5 vezes 17 dá 85. 90 menos 85 deixa aqui um resto 5. Aí você vai fazendo esse cálculo e vai perceber que você não vai conseguir chegar na resposta final, ou seja, ele não vai ser exato. Ele vai estar sempre tendo um resto diferente de zero para que você continue aquela conta. Então, não faz sentido você continuar, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de quociente aproximado. Então, ó, a divisão ainda não é exata. Podemos, então, dizer que 1,35 é o quociente aproximado até a casa dos centésimos, né? Então, 10, 100, décimos e centésimos. Ou seja, aqui você vai ter uma aproximação com duas casas decimais. Aqui, ó, a primeira ou a segunda. Então, alguma questão pode te pedir falar o seguinte, calcule o resultado dessa questão aqui, né, dessa letra A, por exemplo, com a aproximação de duas casas decimais. Ou então, com a aproximação até a casa dos centésimos. E aí você vai fazendo o cálculo, você já sabe que aquela questão não vai dar exata, certo? Então você vai fazendo o cálculo. Quando você chegar na segunda casa decimal ali após a vírgula, à direita da vírgula, você para a questão e ali a gente vai ter um resultado aproximado. Ok? Se Joel continuar dividindo, terá sempre como resultado um número na forma decimal denominado quociente aproximado. Ok, crianças? Então, nem todas as vezes a gente vai conseguir fazer a divisão exata e algumas vezes a gente vai precisar fazer esse procedimento aqui, que é aproximar. Enfim, aula de hoje é aula rápida, certo? Porque a gente juntou agora todas as operações, né, dentro dos números decimais. A gente vai falar um pouquinho na próxima aula de potenciação também. Mas vamos ficar nisso aqui por enquanto, até porque a gente já tem algumas questões para serem corrigidas na nossa próxima aula. Então, vamos juntar com essa única questão que eu vou passar aqui hoje, que é a questão 8 da página 246. Precisa fazer só apenas as letras A, B e C, tá bom? Não precisa fazer as outras não. Aqui já satisfaz já. É meio que uma expressãozinha numérica aqui, que vocês vão trabalhar com números decimais, tá bom? E aí na segunda-feira a gente faz a correção dessa atividade aqui que eu estou passando hoje e da atividade que a gente trabalhou no sábado letivo. Tudo bem? A gente fica por aqui, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.